Hoje juntamos o melhor da saúde aqui, para as mulheres e para os homens. E eu acho que esse é um momento tão importante, porque muitas mulheres também incentivam seus parceiros a buscarem a ajuda de um urologista, né, doutor Paulo Egídio? Ah, sim, isso é muito importante, porque eu acho que essa melhoria da maneira como pensa o homem e a mulher, que nós vamos criar uma sociedade melhor. Tanto na iniciação sexual, quanto os cuidados no início da vida sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora existe uma lacuna, o homem não procura o urologista com tanta frequência quanto procura o ginecologista. Né? A mulher já está mais acostumada, né, doutor Quelini? Quer dizer, a saber que tem que ir ao ginecologista. Na verdade, graças a um mito, né, 2 séculos atrás, chamado professor Papa Nicolau, que criou esse modelo. Por isso que as mulheres ainda nessa década atual vêm ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Porque se divulgou 2 séculos atrás, através desse professor grego, que elas deviam fazer prevenção de câncer anual. Por isso que toda vez que eu acordo eu faço uma bênção ao professor Papa Nicolau, porque graças a ele nós temos consultas pelo menos uma vez por ano. Só que, infelizmente, a mulher muito jovem está perdendo esse hábito. Mas a gente comentava até aqui no intervalo o quanto que as meninas estão amadurecendo cada vez mais rápido. E os meninos parece que mais lentamente, né? Hoje essa liberdade, ou teoricamente libertinagem sexual, faz com que as meninas se exponham mais rápido à função sexual. É como se elas quisessem recuperar esse tempo perdido em que elas tinham que selecionar parceiros após o casamento para a vida sexual. Hoje as meninas fazem o que elas chamam de test drive. Elas testam vários parceiros. Test drive com qual idade? A vida sexual inicia tanto na esfera mais elevada da sociedade quanto na mais baixa, entre 13 e 14 anos hoje. 13 anos e já tem vida sexual ativa? A classe média, que é quem mantém as tradições, né? Nós aqui, por exemplo, que temos uma culpa e temos uma visão moral muito mais elitizada, começa aos 16, 17 anos. Mas 13 anos é muito novo, muito cedo, então, né? Então, isso não é tão novo assim. Não? Hoje você vê que a cada 25 anos, a menstruação vem um ano antes. Então, por exemplo, as meninas menstruavam 25 anos atrás aos 14. Elas estão menstruando hoje entre 9 e 10. Mas é muito cedo para uma menina de 9 anos menstruar. Mas isso se deve a uma série de fatores associados. Por exemplo, mais energia que elas recebem na alimentação. Para você fazer esteroides sexuais, tanto hormônio masculino quanto feminino, você depende de colesterol LDL. Então, quanto mais comida gordurosa as meninas e os meninos comem, mais obesinhos, mais puberdade precoce. O fato também de você ter videogame, computação, esses impulsos de 60 Hz mantidos por esses equipamentos fazem com que o hipotálamo amadureça mais rápido. E há um fator muito interessante que faz as meninas menstruarem mais cedo. O quê? A presença de um homem não paternal em casa. Quer dizer, a mulher que se casa pela segunda vez, por exemplo? Sim. Por exemplo, a presença do pai, da herança biológica paterna dentro da casa, atrasa as menstruações nas filhas. E por que isso? Porque, na verdade, aquele cheiro característico daquele homem sinaliza para essa menina de que é paterno e isso não estimula a função reprodutiva. Já quando é um outro homem? Quando é um outro homem que vem a essa casa namorar a mãe que se separou do pai, esse homem, pela presença de uma testosterona diferente, faz as meninas amadurecerem mais cedo. O antigo mito de Jocasta, de Édipo, existem mesmo essas visões bíblicas ou visões gregas, são reais. As meninas que têm contato com homens muito precoces amadurecem antes. E os meninos, doutor Paulo Egídio, quer dizer, a primeira relação sexual acontece por volta de qual idade? Os meninos mais tarde. Mais tarde, né? Por volta dos 15, 16. O que acontece é que os meninos amadurecem mais tardiamente. Agora, na minha visão, o ideal é que tanto a menina seja levada ao ginecologista, cada vez mais precoce, mas o menino também seja levado ao urologista, porque é um momento que tanto o urologista quanto o ginecologista vai orientar tanto o homem quanto a mulher ao início de uma vida sexual saudável, para entender aspectos de uso de preservativo, aspectos de um relacionamento que tenha uma boa preliminar para ter lubrificação. Porque eu, particularmente, não acredito que um preservativo se rompa com todos os testes que é feito na fabricação, como se dizem que rompe. Sabendo colocar direitinho, né? Não, e a parceira dá tempo da parceira lubrificar.
Quer dizer, se ele não faz, se ele não sabe... Em condições naturais, a gente sabe, por exemplo, o uso de creme vaginal rompe preservativo, o sangue menstrual favorece a rotura de preservativo e, evidentemente, o que estamos comentando, a falta de lubrificação. Também vai fazer romper. Agora, se essa mulher está lubrificada adequadamente... Vai ser muito mais útil. Né? Sim, mas aí cabe a orientação de pegar esse... Não seja afoito, como veste um preservativo, como coloca. Porque ninguém ensina. É verdade. E às vezes uma prática que eu tento utilizar nesses jovens que têm a felicidade de nos procurar, o urologista cedo, é de ensinar eles a se masturbarem com o preservativo. É um bom treino. Né? Para que ele treine... médico ensinar isso? Então, nós temos que colocar hoje o preservativo, tem um preservativo no consultório, que ensinar a tirar o ar, desenrolar até a base do pênis. É importante E isso. ensinar com um gel lubrificante, ele se masturbar com um preservativo. Ele vai ver que é possível ter orgasmo, que ele começa então... Isso não vai tirar o prazer. Vai se habituar a usar um preservativo de uma forma mais natural possível. Treina a retardar o processo ejaculatório, que é o que a sua parceira no futuro vai querer desse rapaz. Né? Eu volto já, e aí a gente vai falar de um outro momento na vida desses homens e mulheres, que é na terceira idade. Tudo bem, ou uma idade mais avançada, meia idade, por exemplo. A criança, o adolescente, quando chega ao médico, já está aberto, até pelas campanhas que se faz, o uso consciente da camisinha, já está aberto. Eliano Pellini e o Dr. Paulo Egídio falávamos aqui o quanto que é importante meninos e meninas buscarem a orientação dos seus médicos, mas na maturidade, as mulheres continuam buscando e cada vez mais também um ginecologista. Então, na verdade, Kátia, as mulheres que têm vida sexual e inclusive têm a possibilidade de, ao mudar de parceiro, melhorar e qualificar a sua vida sexual, essas vêm ao ginecologista periodicamente. Mas as que não têm um parceiro sexual, não? Infelizmente, as que enviuvam e não têm projeto de reinício da vida sexual, elas infelizmente nos abandonam. Ah, é? E não só nos abandonam em termos de controle clínico, mas abandonam os seus genitais. Então a gente vê muitas senhoras que estão extremamente bonitas, elegantes, maravilhosamente bem tratadas, mas a sua genitália está extremamente sofrida, ressecada, atrofiada, e às vezes ao reiniciar a vida sexual é que elas têm que vir urgente, porque tiveram desconforto, tiveram dor, tiveram sangramento, tiveram cistites infecciosas. Então, o que a gente pode deixar de informação, o controle ginecológico não é exclusivo para quem tem vida sexual. É para quem tem um genital. É para quem tem um genital e pretende, assim como a pele, assim como os dentes, assim como o cabelo, mantê-lo funcionante para proteção da função urinária, proteção do assoalho pélvico e autoestima, capacidade de autoconhecimento. Agora, já para os homens é um pouco mais difícil, né? Encontrar meninos que se tornam homens, e aí homens mais velhos que buscam um urologista sempre, doutor Paulo? Então, esses que tiveram a oportunidade de ir cedo ao consultório, a gente já começa a mostrar para eles a visão de ter um médico do homem. O médico do homem, queira ou não, o urologista é uma referência como médico do homem. E cada vez a gente tenta entender esse homem no completo. A gente pede colesterol, a gente pede triglicérides, a gente avalia, às vezes, o hormônio tiroidiano. Então, a gente vê esse homem como um todo. E o homem chega aos 40, ele vai sendo bombardeado da necessidade de fazer o exame de próstata. Porque os problemas... Aos 40? Aos 40. E tem muito homem que diz que é aos 50 e poucos, né? Não, quer a dizer, ideia... O ideal seria que todos os homens porque a questão toda não é só visualizar a próstata, mas entender esse homem que está envelhecendo, fazer uma dosagem hormonal, assim como se faz... Cuida da parte urológica, urinária e genital, onde a gente faz uma dosagem de hormônio masculino, que é a testosterona, avalia os testículos, a disfunção erétil, dependendo desse homem ter colesterol elevado ou diabetes, ele começa a enfrentar problemas de ereção. Quer dizer, o que ele vai fazer? O médico vai poder acompanhar desde quando ele estava mais jovem até a idade avançando para conseguir perceber quais as alterações físicas que surgem nesse homem. E tratar antes do problema ser instalado. Quer dizer, perceber um pequeno aumento da próstata, já se toma uma atitude. Infelizmente, Kátia, hoje o homem ele só vai ao médico quando a coisa realmente complicou. Por exemplo, teve um acidente cardiovascular. No momento em que você tem um entupimento ou uma liberação de uma placa de coronária, a estrutura peniana já está em falência há alguns anos. Então, infelizmente, existe esse tabu do machismo, do fato de não poder falhar,
que esse homem que infelizmente está falhando não nos procura. Muitas mulheres que vêm para nós como ginecologistas fazem queixa do parceiro. Elas são as primeiras a perceber essa sinalização de que ele está diferente. Mas são elas que também incentivam e levam eles para o urologista. Esse é o trabalho mais importante de uma mulher nessa fase da vida do casamento. Quando ela percebe que o parceiro está se afastando, ela deve, se possível, simplesmente... olha, vai procurar tal colega, urologista, que o meu ginecologista indicou. Pronto. Sim, mas é o que ela pode fazer. Mas o que acontece, muitas vezes, essa parceira entende, talvez, que ele tenha outra parceira fora. E não que ele está com problema. E não que ele está com problema. Então, é a falta de que ela não é mais atraente. De diálogo. Hoje, talvez, a mulher se abre muito com o ginecologista e com o cabeleireiro. É verdade, cabeleireiro é meio psicólogo. Agora o homem não se abre. O homem, nessa parte, ele não conversa com outro homem que ele tem problema. Vantagens pro outro homem. E o homem mais velho necessita de mais ajuda sexual. Então, por exemplo, as mulheres jovens reclamam que os meninos mais jovens não fazem as preliminares. E os homens mais maduros vão precisar que as mulheres façam preliminares para eles. Então, não é o que a gente reclamava? O pênis mais maduro, ele exige uma preparação. Ele não vai ter uma ereção tão precoce quanto tinha jovem. Depois dos 50, 60 anos, essa mulher, para obter um bom pênis, para ter penetração, vai ter que ajudar o parceiro. Com estímulos, com toque, com felação. E muitas mulheres não entendem isso, acham que o homem que está mais, vamos dizer, motivado sexualmente pelo processo de querer mostrar virilidade, teria um pênis tão jovem quanto tinha aos 17. Mas, gente, é um envelhecimento natural. É importante as mulheres aprenderem sobre o pênis. E isso, entenda, com o envelhecimento, são os dois que precisam de ajuda. Claro. Porque o homem não tem a mesma ereção. E a mulher não tem a mesma lubrificação. E a gente tem que buscar. Quer dizer, tem que repor o hormônio, tem que olhar o genital, a gente tem que tratar a disfunção erétil. Nós temos que adequar esse casal novamente. A gente tem até a Alessandra por Skype com uma pergunta, era da freguesia do Ó. Boa tarde, Alessandra. Oi, Alessandra. Alessandra. Oi. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Pode perguntar. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Ô, Kátia, eu estou ouvindo o programa e a minha dúvida é assim, eu já entrei no ENTA esse ano e a menstruação está falhando muito. Às vezes, um mês fica 100, no outro mês vem 2 vezes por mês. Você está com 40... Eu já fiz exames, está tudo normal. Eu queria uma opinião do doutor, se eu procuro investigar melhor ou se já é por causa da idade. Você tem 40 e quantos anos? Fiz 40, Kátia. Ah, fez 40. Tu tá nova, mulher. Tá não, doutor? Então, na verdade, as mulheres hoje vivenciam a idade de forma diferente do que no passado. Uma mulher hoje de 40 tem uma série de desafios profissionais, éticos, e a mídia e a estrutura de vida que complicou a função menstrual. Complicou, você Porque, acha? na verdade, quem controla o sistema menstrual é um sistema cerebral através do processo mensal de ovulação. Infelizmente, mulheres na faixa dos 40 anos hoje, submetidas a essa pressão psicológica, estão ovulando mal, estão ovulando menos. E infelizmente o ganho de peso que nós estamos tendo após os 40 anos aumenta a resistência insulínica. Isso cria no ambiente feminino um ambiente mais masculinizado, chama-se androgenizado. E o ovário, que deveria funcionar ovulando mensalmente, começa a falhar. Então, é necessário que ela procure uma opinião, tanto de um clínico, para verificar se não está ganhando peso, se não está fazendo muita gordura visceral e não está fazendo resistência insulínica. E, ao mesmo tempo, é fundamental que a gente investigue o componente de reserva de folículos. Porque o que a gente percebe hoje, algumas mulheres fazem menopausa mais cedo. Precoce. A falta menstrual, pelo menos a cada 3 meses, já é um alerta de que vai ser necessário repor hormônios e provavelmente, se ela já tem uma prole constituída, proteger os folículos para que ela consiga chegar aos 50 anos ainda menstruando. Mas para que a mulher teria que menstruar se ela não quer engravidar? Ela não poderia suspender a menstruação? Então, mas isso não será possível sem apoio hormonal. Porque, por exemplo, no caso da nossa ouvinte, telespectadora, ela está deixando de menstruar porque os hormônios femininos estão caindo. Então, se ela não pretende mais menstruar, ela repõe o hormônio feminino estável, pode ser até com pílulas anticoncepcionais atuais, mas não menstrua. Só que o nível de hormônio feminino protege os dentes, protege o cabelo, protege a resistência insulínica. Não menstruar com baixa estrogênica é um sinal ruim. Problema. Viu, Alessandra? Então você busca uma ajuda do seu ginecologista no clínico geral, tá bom?
Tá bom, obrigado. Um beijo para você, Alessandra. Olha, se você que está assistindo a gente tiver mais alguma pergunta, pode fazer, mulheres@tvgazeta.com.br. Eu volto e a gente continua. Agora, na volta, vamos falar do quanto que o homem também, depois dos 40, 50, tem que se acostumar com uma nova fase da vida. A gente estava falando de ereção, mas também é importante pensar que este homem, muitas vezes, volta a uma vida sexual e não tem usado camisinha. E é o que a gente vai falar já com o Dr. Paulo Egídio. Olá. Obrigado, Cátia. Boa tarde. Olha, daqui a pouquinho o Jurandir Afonso vai mostrar como fazer pão de batata. Uma massa tão boa que dá para você fazer depois com vários recheios diferentes. Agora, doutor Paulo Egídio, a gente está falando muito da mulher que tem que buscar orientação de ginecologista, tendo relação sexual ou não. Agora, o homem, a gente percebe que depois de uma certa idade, separou da mulher, a mulher faleceu, ele entra também para uma vida sexual diferente. Ele não está acostumado a usar camisinha. Muitos casos também de HIV tem surgido nessa fase da vida. Como passar para esse homem que a partir de então ele deve usar o preservativo sempre? Então, o medo que ele tem é que à medida que avança na idade, aumenta a incidência da disfunção erétil. Tanto ter quanto manter a ereção. Então, o que acontece? Se ele já tem disfunção erétil, se ele parar para colocar o preservativo, pronto, já era. Perdeu a oportunidade. Logicamente que essa disfunção tem que ser tratada. E estávamos comentando ainda anteriormente que esse tratamento para o homem avançou absurdamente. Isso é uma verdade. Nós temos hoje reposição hormonal masculina, que a gente faz com uma injeção a cada 3 meses. Nós temos os remédios por boca que toma, que melhora a capacidade de ter ou de manter uma ereção. Existe um erro tremendo, que os homens acham que tomam esse remédio e vai ficar com o pênis erétil 6, 8, 12, 24 horas. Não é isso. Os remédios só facilitam a ereção. Agora, então, no caso da reposição hormonal masculina, ela traz alguma contraindicação ou não? Se nós checarmos a próstata desse paciente e ele tiver uma próstata normal, ou um pouco aumentada, mas não tem nódulos, e o exame de sangue chamado PSA estiver normal, nós podemos repor hormônio nesse homem, sem problema nenhum. E aí ele volta a ter não só a função sexual garantida, mas também o corpo todinho funciona. A distribuição de massa muscular. Todo homem mais obeso, mais gordo, você estava comentando da mulher, resistência à insulina. Existe resistência à insulina. Existe um que a gente chama de síndrome metabólica. Então nada funciona bem no corpo. A gordura visceral é péssima. Então aquela cintura abdominal, um abdômen mais avantajado, é desfavorável para a ereção. Aumenta o risco de doenças cardíacas, vasculares, diabetes e disfunção erétil. Porque a síndrome metabólica atrapalha o relaxamento dos músculos dentro do pênis. Agora, até mesmo para os homens que já fizeram uma cirurgia há uns anos ou há tempos atrás, de retirada de próstata, hoje a gente tem as próteses penianas que também funcionam com uma função perfeita. Perfeita, porque a retirada da próstata piora a ereção através dos nervos que levam a informação para o sangue chegar mais dentro do pênis. Não são os nervos que dão a sensibilidade no pênis. Então, quando a gente implanta uma prótese peniana, a gente dá o que ele perdeu, que é a firmeza ao pênis, sem perder a sensibilidade, sem perder a capacidade de ter orgasmo. Quer dizer, como ele tinha antigamente. Como ele tinha antigamente. Nada vai mudar. Ou seja, para o homem, se ele tiver a consciência de procurar ajuda, a medicina desenvolveu na parte sexual absurdamente. Pois é, mas isso que eu acho incrível. Para o homem, para a mulher também avançou absurdamente. Nada. Mas para o homem, não, digo assim, hoje a gente tem um número maior de exames, de possibilidades de diagnósticos, mas não o conceito como ele falou, né? O que os urologistas conseguiram para os seus clientes nesses últimos 25 anos, nós ginecologistas não temos recurso para fornecer para as mulheres. Como que os homens não vão buscar a ajuda de um urologista por puro medo ou, pior que isso, preconceito? Não, mas é um absurdo, né? Mas é o preconceito de falar que não tem boa ereção. Gente, até no consultório, o paciente demora em torno de 2 a 3 anos com disfunção erétil para procurar uma ajuda urológica. Nossa, tudo 2 a 3 anos, Muito tempo, né? Aí chega no consultório, demora uns 10, 15 minutos para ele começar a falar do verdadeiro problema. Ele fica enrolando. Ele fica tenso. Doutor, eu estou aqui, mas eu estou tenso. Aí começa a relaxar. Aí que ele vai contar do problema. Porque não trabalha bem. Eu acho que o aspecto da masculinidade é incompatível com a falta de potência.
Mas a falta de potência hoje tem como ser resolvida. Então não tem por que um homem continuar ainda. Não, e infelizmente muitas problema. mulheres assumem essa dificuldade erétil do parceiro como se fosse um problema delas. Pois é. Porque ela imagina... Se ela tivesse perdido a habilidade. né? Ela não tem mais aquele atrativo que faz o pênis endurecer e as mulheres estão se tornando muito críticas com isso, porque a cada mudança de comportamento exige-se um homem com pênis mais tempo erétil. Porque, na verdade, no passado, o homem em si não tinha que satisfazer a sua parceira, Sim. apenas era um processo fecundativo. Hoje as mulheres estão lutando por um orgasmo múltiplo, um orgasmo clitoriano, vaginal, recíproco, simultâneo. Quer dizer, se divulgou a ideia de que o homem tem que ter um pênis suficientemente ereto e por tempo suficiente para que essa mulher se divirta e faça os seus devaneios. Na verdade, o pênis é uma estrutura muito complexa, mas ela não é suficiente para resolver as angústias de uma mulher. Por isso que a gente tem um urologista, que é um médico que vai ajudar o seu marido, namorado, Sim. ou a você mesmo que está assistindo a gente, a conseguir ter uma qualidade de vida, acima de tudo, né? Porque hoje, sexo é vida, não as mulheres não conhecem o seu equipamento sexual, infelizmente. Não se olham, não se veem no espelho, mas também não conhecem o do parceiro. Pior, né? É surpreendente, Kátia, às vezes tem clientes no nosso grupo de disfunção sexual lá na Faculdade de Medicina do ABC, e a gente pergunta, a senhora tem visto o pênis do seu parceiro? Quanto tempo faz que a senhora não pega no pênis do seu parceiro ou vê? Há mulheres que dizem 10, 12 anos. 10, 12 anos? E tiveram 3, 4 filhos com esse homem. Mas como? Não Porque punha nem o a mão? pênis, nem a mão, nem olham esse pênis. Nem nada, Na que verdade, vergonha. para você ver a crise de relacionamento sexual que nós estamos. Isso é terrível. E quando o pênis começa a entortar, tem uma doença que o pênis entorta, o homem esconde da mulher, porque não quer que ela veja, tem vergonha. Então, ou seja, é um distanciamento aí desnecessário. E estávamos comentando ainda há pouco sobre o antidepressivo. Hoje se toma cada vez mais antidepressivo. O antidepressivo para o homem retarda a ejaculação. Ou seja, o que é benéfico na visão do homem. Quando bem orientado, na mulher, retarda o orgasmo. O que é péssimo. O que é péssimo. Então você vê que até o uso, que um usa um antidepressivo, não fala para o outro que está usando. Até o uso de medicamentos sem a conversa entre os parceiros ou os efeitos colaterais do medicamento pode atrapalhar uma vida sexual. Por isso que é importante quando a gente chega num médico, seja ele o seu ginecologista, você homem sorologista, falar de todos os sintomas que você sente e de todos os medicamentos que você ingere, não esquecer nenhum. Porque às vezes aquele que a gente acha que não tem nada a ver com o assunto é aquele que pode estar te prejudicando em alguma coisa. E não tenha vergonha você homem de ir a um urologista. Claro que todo mundo fala, mas o exame é muito desconfortável. Da mulher não é nada confortável também, mas é importante, e se é importante a gente tem que fazer, né, doutor? Não só isso, Kátia, o exame ginecológico, o exame prostático, o exame do homem, ele é necessário para autoconhecimento, que é importante, mas para nós concluirmos nosso papo, nós só falamos de coisas pesadas, vamos falar de uma coisa positiva. Mas vamos voltar a falar desse assunto? Ótimo. Vamos? Aí a gente volta a falar os dois. Mas vamos falar agora do futuro. Só do positivo. Só do positivo. Aqui foi um alerta para você perceber, você homem, o quanto que é importantíssimo você buscar a ajuda de um urologista. Você, claro, que está convidado a participar. Doutor Paulo Egídio retorna, que é urologista. Doutor Eliano Pellini também, para a gente continuar esse papo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Sucesso para vocês.